Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 4, primeira parte. Verso 1. Narada Muni continuou. O Sr. Brahma estava muito satisfeito com as austeridades de Hiranyakashipu, que eram difíceis de serem realizadas. Portanto, quando solicitado para dar bênçãos, ele deveras concedeu-as, embora elas fossem raramente alcançadas. Verso 2. O Sr. Brahma disse: Ó Hiranyakashipu, estas bênçãos que pediste são difíceis de serem obtidas pela maior parte dos homens. Entretanto, ó meu filho, concedê-las-ei a ti, mesmo que em geral elas não sejam acessíveis. Significado: nem sempre vale a pena chamar de bênçãos as bênçãos materiais. Se alguém acumula cada vez mais riquezas, a própria bênção pode tornar-se uma maldição. Pois assim como para alcançar opulência material neste mundo é preciso grande força e esforço, mantê-la também requer muito esforço. O Sr. Brahma informou a Hiranyakashipu que, embora estivesse disposto a oferecer-lhe tudo o que este pedira, Hiranyakashipu teria muita dificuldade de manter o resultado das bênçãos. Entretanto, como havia prometido, o Sr. Brahma queria conceder todas as bênçãos pedidas. A palavra Durlabhan indica que ninguém deve procurar receber bênçãos de que não possa desfrutar pacificamente. Verso 3. Então o Sr. Brahma, que concede bênçãos infalíveis, partiu, sendo adorado pelo melhor dos demônios, Hiranyakashipu, e sendo louvado pelos grandes sábios e pessoas santas. Verso 4. O demônio Hiranyakashipu, recebendo, portanto, bênçãos do Sr. Brahma e adquirindo um brilhante corpo dourado, continuou a remoer na mente a morte de seu irmão e, portanto, manteve-se invejoso do Sr. Vishnu. Significado: a pessoa demoníaca, mesmo após adquirir todas as opulências possíveis de serem obtidas neste universo, continua a invejar a suprema personalidade de Deus. Versos 5, 6 e 7. Hiranyakashipu tornou-se o conquistador de todo o universo. Na verdade, este grande demônio conquistou todos os planetas dos 3 mundos, superior, intermediário e inferior, incluindo os planetas dos seres humanos, dos Gandharvas, dos Garudas, das grandes serpentes, dos Siddhas, Charanas e Vidyadharas, dos grandes santos, de Yamaraj, dos Manus, dos Yakshas, dos Rakshasas, dos Pishachas e seus amos, e dos mestres dos fantasmas e Bhutas. Ele derrotou os governantes de todos os outros planetas onde há entidades vivas, e colocou-os sob seu controle. Conquistando as moradas de todos, ele arrebatou-lhes o poder e a influência. Significado: a palavra Garuda, encontrada neste verso, dá a entender que existem planetas de pássaros enormes, como Garuda. Do mesmo modo, a palavra Uraga indica que existem planetas habitados por grandes serpentes. Estas descrições dos vários planetas do universo
podem desafiar os cientistas modernos, que pensam que, a não ser a Terra, todos os planetas são vazios. Estes cientistas alegam terem feito um passeio à Lua, onde não encontraram entidades vivas, mas apenas grandes crateras cheias de poeiras e pedras. Embora a Lua seja de fato tão brilhante, que ilumina todo o universo como se ela própria fosse o Sol. Evidentemente, não é possível incutir nos cientistas modernos a informação védica a respeito do universo. Todavia, não estamos lá muito impressionados com as palavras dos cientistas que dizem que todos os outros planetas são vazios e que somente a Terra está repleta de entidades vivas. Verso 8. Hiranyakashipu, que possuía toda a opulência, começou a residir no céu, onde existe o famoso jardim Nandana, desfrutado pelos semideuses. De fato, ele residia no opulentíssimo palácio de Indra, o rei dos céus. O palácio fora construído diretamente por Vishvakarma, o arquiteto dos semideuses, e sua estrutura tinha tamanha beleza que parecia residir ali a deusa da fortuna de todo o universo. Significado: através desta descrição, fica parecendo que todos os planetas celestiais do sistema planetário superior são milhares e milhares de vezes mais opulentos do que o sistema planetário inferior no qual vivemos. Vishvakarma, o famoso arquiteto celestial, é conhecido como construtor de muitos edifícios maravilhosos nos planetas superiores, onde não apenas existem belos edifícios, mas também muitos jardins e parques opulentos, descritos como Nandana Devodhyana, jardins completamente dignos de serem desfrutados pelos semideuses. É consultando as escrituras autorizadas, tais como os textos védicos, que nos devemos inteirar da descrição do sistema planetário superior e suas opulências. Os telescópios e outros instrumentos imperfeitos dos cientistas são inadequados para avaliar o sistema planetário superior. Embora esses instrumentos sejam necessários, porque a visão dos presumíveis cientistas é imperfeita, os próprios instrumentos também são imperfeitos. Portanto, os planetas superiores não podem ser apreciados pelos homens imperfeitos, que usam instrumentos imperfeitos fabricados pelo próprio homem. Porém, a informação direta, conforme recebida da literatura védica, é perfeita. Portanto, não podemos aceitar a afirmação de que, tirante esta Terra, os planetas não possuem residências opulentas. Versos 9 a 12. Os degraus da residência do rei Indra eram feitos de coral. No chão estavam incrustadas esmeraldas valiosas. As paredes eram de cristal e as colunas de pedra Vaidhurya. Os maravilhosos dosséis eram belamente decorados, os assentos cravejados de rubis, e a colcha de seda, tão branca como espuma, era enfeitada com pérolas. As damas do palácio, que receberam como bênção belos dentes e os mais maravilhosamente belos rostos, caminhavam de um a outro canto do palácio, seus sinos de tornozelo tilintando melodiosamente, e viam seus próprios belos reflexos nas pedras preciosas. Os semideuses, entretanto, sendo muito oprimidos, tinham que se prostrar e oferecer reverências aos pés de Hiranyakashipu, que os castigava muito severamente e sem razão alguma. Assim,
Hiranyakashipu vivia no palácio e, com tirania, governava todos. Significado: nos planetas celestiais, Hiranyakashipu era tão poderoso que todos os semideuses, com exceção do Sr. Brahma, do Sr. Shiva e do Sr. Vishnu, eram forçados a ocupar-se a seu serviço. Na verdade, eles temiam ser severamente punidos se lhe desobedecessem. Srila Vishwanatha Chakravarti compara Hiranyakashipu a Maharaj Vena, que também era ateísta e desdenhava as cerimônias ritualísticas mencionadas nos Vedas. No entanto, Maharaja Vena temia alguns grandes sábios, tais como Bhrigu, ao passo que Hiranyakashipu governava de maneira tal que, exceto o Sr. Vishnu, o Sr. Brahma e o Sr. Shiva, todos o temiam. Hiranyakashipu estava tão atento ao fato de que a ira dos grandes sábios, tais como Bhrigu, o pudessem reduzir a cinzas, que a força de austeridades suplantou-lhes o poder, chegando inclusive a colocá-lo sob a sua subordinação. Parece que, mesmo nos sistemas planetários superiores, aos quais as pessoas são promovidas através de atividades piedosas, as suras da laia de Hiranyakashipu criam distúrbios. Nos três mundos, ninguém pode viver em paz e prosperidade e livre de perturbações. Verso 13. Ó meu querido rei, Hiranyakashipu vivia bêbado, sob os efeitos de vinhos e bebidas de cheiro forte, e portanto seus olhos de cobre sempre estavam girando. Entretanto, porque executara poderosamente grandes austeridades em yoga mística, embora ele fosse abominável, todos os semideuses, com exceção dos três principais, a saber, o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e o Sr. Vishnu, adoravam-no pessoalmente, tentando satisfazê-lo, levando-lhe vários presentes com suas próprias mãos. Significado: no Skanda Purana há essa descrição: Upayanam dhadu sarvevina devam hiranyakaha. Hiranyakashipu era tão poderoso que, com exceção dos três principais semideuses, a saber o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e o Sr. Vishnu, todos ocupavam-se a seu serviço. Madhvacharya diz: Aditya Vasavo Rudras Trividha e Sura Yataha. Existem três classes de semideuses: os Adityas, os Vasus e os Rudras, depois dos quais estão categorizados os outros semideuses, tais como os Maruts e os Sadyas. Marutas Chaiva Vishvecha Sadyas Chaiva Cha Tadgataha. Portanto, todos os semideuses são chamados de Tripishtapa, e a mesma palavra Tri aplica-se ao Sr. Brahma, ao Sr. Shiva e ao Sr. Vishnu. Verso 14. Ó Maharaj Yudhishthira, descendente de Pandu, em virtude de seu poder pessoal, Hiranyakashipu, estando situado no trono do rei Indra, controlava os habitantes de todos os outros planetas. Os dois Gandharvas, Vishvavasu e Tumburu, eu próprio, e os Vidyadharas, as Apsaras e os sábios, todos nós repetidas vezes oferecíamos-lhe orações só para glorificá-lo. Significado: os Asuras, às vezes, tornam-se tão poderosos que podem ocupar a seu serviço até mesmo Narada Muni e devotos semelhantes. Isto não significa que Narada fosse subordinado a Hiranyakashipu. Às vezes, entretanto,
neste mundo material, pode acontecer que grandes personalidades, mesmo grandes devotos, também venham a ser controladas pelos asuras. Verso 15. Sendo adorado pelos sacrifícios que os seguidores estritos dos princípios de Varna e Ashrama ofereciam com grandes presentes, Hiranyakashipu, ao invés de apresentar aos semideuses parte das oblações, ficava com todas elas. Verso 16. Como se estivesse com medo de Hiranyakashipu, o planeta Terra, que consiste em 7 ilhas, produzia grãos alimentícios, mesmo sem ter sido cultivada. Assim, ele parecia-se com as vacas Surabi do mundo espiritual, ou com Kamaduga do céu. A terra produzia suficientes grãos alimentícios, as vacas supriam leite em profusão, e o espaço exterior era belamente decorado com fenômenos maravilhosos. Verso 17. Através do fluxo de suas ondas, os vários oceanos do universo, juntamente com seus tributários, os rios, que são comparados às suas esposas, forneciam várias classes de joias e pedras preciosas para o uso de Hiranyakashipu. Estes eram os oceanos de água salgada, de caldo de cana, de vinho, de manteiga clarificada, leite, iogurte e água doce. Significado: a água dos mares e oceanos deste planeta, e disto temos experiência, é salgada, mas outros planetas dentro do universo contêm oceanos de caldo de cana, bebida alcoólica, ghee, leite e água doce. Os rios são figurativamente descritos como esposas dos oceanos e mares, porque, como tributários, correm rumo aos oceanos e mares, assim como esposas apegadas a seus esposos. Os cientistas modernos tentam viajar a outros planetas, mas não sabem quantas classes de diferentes oceanos e mares existem dentro do universo. De acordo com a sua experiência, a Lua está cheia de poeira, mas isto não explica como é que ela, a uma distância de milhões de quilômetros, derrama sobre nós seus raios suavizantes. Quanto a nós, seguimos a autoridade de Vyasadeva e Shukadeva Goswami, que descreveram a situação universal, de acordo com a literatura védica. Estas autoridades diferem dos cientistas modernos, que através de sua experiência sensorial imperfeita, concluem que somente este planeta é habitado por seres vivos, ao passo que os outros planetas ou são todos vazios ou cheios de poeira. Verso 18. Os vales situados entre as montanhas tornaram-se campos de prazer para Hiranyakashipu, por cuja influência todas as árvores e plantas produziam frutas e flores profusamente em todas as estações. As qualidades através das quais ocorre o derramamento de água, o ressecamento e a queima, todas as quais pertencem aos 3 níveis departamentais do universo, a saber Indra, Vayu e Agni, eram todas dirigidas por Hiranyakashipu sozinho, sem assistência dos semideuses. Significado: no começo do Srimad Bhagavatam, afirma-se que Tejovhari Mridham Yata Vinimayaha. Este mundo material é conduzido pelo fogo, água e terra, que se combinam e assumem forma. Menciona-se aqui que os 3 modos da natureza, Pritagunam, agem sob a direção de vários semideuses. Por exemplo, o rei Indra,
está encarregado de derramar água. O semideus Vayu controla o ar e faz com que tudo seque, ao passo que o semideus que controla o fogo queima tudo. Hiranyakashipu, porém, em virtude de sua austera realização de yoga mística, tornou-se tão poderoso que sozinho se encarregava de tudo, sem precisar da assistência prestada pelos semideuses. Verso 19. Apesar de alcançar o poder de controlar todas as direções, e apesar de desfrutar fartamente de todas as classes do cobiçado gozo dos sentidos, Hiranyakashipu estava insatisfeito, porque ao invés de dominar seus sentidos, permanecia servo deles. Significado: este é um exemplo da vida súrica. Os ateístas podem avançar materialmente e criar uma situação muitíssimo confortável para os sentidos. Porém, como são controlados pelos sentidos, eles não podem ficar satisfeitos. Este é o efeito da civilização moderna. Os materialistas são muito avançados em desfrutar de dinheiro e mulheres, porém, a insatisfação prevalece na sociedade humana, porque sem consciência de Krishna, a sociedade humana não pode ser feliz nem pacífica. No que diz respeito ao gozo dos sentidos materiais, os materialistas podem continuar aumentando seu gozo até as raias da imaginação, mas como são servas dos seus sentidos, as pessoas nesta condição material não podem ficar satisfeitas. Hiranyakashipu era um exemplo vívido deste estado de insatisfação humana. Verso 20. Assim, Hiranyakashipu passou um longo tempo muito orgulhoso de suas opulências e transgredindo as leis e regulações mencionadas nos Shastras autorizados. Portanto, ele estava dando ensejo a que uma maldição fosse lançada pelos 4 Kumaras, que eram grandes Brahmanas. Significado: há muitos exemplos nos quais os demônios, após alcançarem opulências materiais, tornaram-se extremamente orgulhosos, tanto que transgrediram as leis e regulações constantes nos Shastras autorizados. Hiranyakashipu agia dessa maneira, como se afirma no Bhagavad Gita 16:23. Yashastra vidim utsrijam vartate kamakarataha nasasidim avapnoti nasukam na param gatim. Aquele que rejeita os preceitos das Escrituras e age de acordo com seus próprios caprichos não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. A palavra Shastra refere-se àquilo que controla nossas atividades. Não podemos violar ou transgredir as leis e princípios reguladores mencionados nos Shastras. O Bhagavad Gita não se cansa de confirmar isto. Tasmat Shastram Paramam Te Karya Karya Vyavastito Gyatva Shastra Vidanoktam Karma Kartum Iharhasi. Através das regulações especificadas nas Escrituras, deve-se compreender o que se deve e o que não se deve fazer. Conhecendo estas regras e regulações, a pessoa deve agir de modo que possa elevar-se gradualmente. Bhagavad Gita 16:24. Deve-se agir de acordo com a direção dos Shastras, mas a energia material é tão poderosa que tão logo alguém se torna materialmente opulento, começa a transgredir as leis chástricas. Logo que transgride as leis dos Shastras, a pessoa entra no caminho
da destruição. Verso 21. Todos, incluindo os governantes dos vários planetas, estavam extremamente aflitos devido à severa punição que Hiranyakashipu lhes infligia. Temerosos e perturbados, incapazes de encontrar algum outro refúgio, eles enfim renderam-se a Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Significado. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 5.29: Bhuktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suriram sarvabhutanam gyatamam shantim richati. Os sábios, conhecendo-me como o propósito último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alcançam a paz, porque livram-se das dores, das misérias materiais. Krishna, a suprema personalidade de Deus, realmente é o melhor amigo de todos. Quem está passando aflição ou miséria, deseja refugiar-se num amigo bem-querente. O maior amigo bem-querente é o Senhor Sri Krishna. Portanto, todos os habitantes dos vários planetas, sentindo-se incapazes de encontrar algum outro refúgio, foram obrigados a buscar abrigo aos pés de lótus do Amigo Supremo. Se desde o começo buscarmos o refúgio do Amigo Supremo, não haverá por que temer algum perigo. Está dito que se um cachorro está nadando e alguém quer cruzar o oceano agarrando-se à cauda do cachorro, com certeza é um tolo. Do mesmo modo, se a pessoa aflita refugia-se em um semideus, ela é tola, porque seus esforços serão infrutíferos. Em todas as circunstâncias, deve-se buscar refúgio na suprema personalidade de Deus. Então, não haverá perigo em situação alguma. Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 4, segunda parte, versos 22 e 23. Ofereçamos nossas respeitosas reverências à direção onde a suprema personalidade de Deus está situado, aonde aquelas almas purificadas que estão na ordem de vida renunciada, as grandes pessoas santas vão, e tendo chegado lá, jamais retornam. Sem dormir, controlando por completo suas mentes, e vivendo apenas de sua respiração, as deidades que predominam os vários planetas começaram a adorar Rishikesha com esta meditação. Significado. As duas palavras Tasyai, Kashtayai são muito expressivas. Em toda parte, em todas as direções, em todos os corações e em todos os átomos, a suprema personalidade de Deus está situado através de seus aspectos Brahman e Paramatma. Então, qual o propósito de se dizer Tasyai Kashtayai, naquela direção onde Hari está situado? Durante a época de Hiranyakashipu, sua influência se espalhava por toda a parte, mas ele não podia impor sua influência nos lugares onde a suprema personalidade de Deus executava seus passatempos. Por exemplo, nesta terra há lugares do quilate de Vrindavana e Ayodhya,
que são chamados Dhammas. No Dhamma, não há influência de Kali Yuga ou de algum demônio. Se alguém se refugia nesses Dhammas, a adoração ao Senhor torna-se muito fácil e verifica-se que ele obtém rapidamente o avanço espiritual. De fato, na Índia ainda se pode ir a Vrindavana e lugares semelhantes para se alcançar muito rapidamente os resultados das atividades espirituais. Verso 24. Então, ressoou diante deles uma vibração sonora transcendental, proveniente de uma personalidade invisível aos olhos materiais. A voz era tão grave como o som de uma nuvem, e era muito encorajadora, afastando todo o temor. Versos 25 e 26. A voz do Senhor vibrou as seguintes palavras: Ó melhor das pessoas eruditas, não vos amedronteis. Desejo-vos toda boa fortuna. Tornai-vos meus devotos, ouvindo e cantando acerca de mim e oferecendo-me orações, pois essas atividades certamente visam a conceder bênçãos a todas as entidades vivas. Sei tudo sobre as façanhas de Hiranyakashipu, e com certeza acabarei com elas logo logo. Por favor, tende paciência e esperai este momento chegar. Significado: às vezes, as pessoas ficam ansiando ver Deus. Em referência à palavra Mad Darshanam, vendo-me, mencionada neste verso, deve-se notar que no Bhagavad Gita o Senhor diz Bhaktyamam Abhijanati. Em outras palavras, nossa habilidade de entender a suprema personalidade de Deus, vê-lo ou falar com ele, depende do nosso avanço em serviço devocional, o qual é chamado de Bhakti. Em Bhakti, existem 9 diferentes atividades: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. Porque todas estas atividades devocionais são absolutas, não há diferença substancial entre adorar a deidade no templo, vê-la e cantar suas glórias. Na verdade, todas essas maneiras são empregadas para vermos o Senhor, pois tudo o que fazemos em serviço devocional serve para colocar-nos diretamente em contato com Ele. A vibração da voz do Senhor ecoou diante de todos os devotos, e embora não vissem a pessoa que estava vibrando o som, eles estavam encontrando ou vendo o Senhor, porque ofereciam orações e porque a vibração do Senhor se fazia presente. Ao contrário das leis do mundo material, não há diferença entre ver o Senhor, oferecer-lhe orações e ouvir a vibração transcendental. Os devotos puros, portanto, estão plenamente satisfeitos, glorificando o Senhor. Essa glorificação chama-se Kirtana. Realizar Kirtana e ouvir a vibração do som Hare Krishna são de fato a mesma coisa que ver a suprema personalidade de Deus diretamente. A pessoa deve compreender esta posição, e então será capaz de entender a natureza absoluta das atividades do Senhor. Verso 27. Quando alguém inveja os semideuses, que representam a suprema personalidade de Deus, os Vedas, que dão todo o conhecimento, as vacas, os Brahmanas, os Vaishnavas e os princípios religiosos, e finalmente a mim, a suprema personalidade de Deus, ele e sua civilização serão exterminados sem demora. Verso 28. Quando Hiranyakashipu atormentar o grande devoto Prahlada,
seu próprio filho, que pacífico e sóbrio não tem inimigo, matarei Hiranyakashipu imediatamente, apesar das bênçãos de Brahma. Significado: de todas as atividades pecaminosas, a ofensa ao devoto puro, ou ao Vaishnava, é a mais grave. Uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava é tão desastrosa que Sri Chaitanya Mahaprabhu compara-a a um elefante louco que entra num jardim e causa grande estrago, arrancando muitas plantas e árvores. Se alguém é ofensor aos pés de lótus de um Brahmana ou Vaishnava, suas ofensas arrancarão todas as suas atividades auspiciosas. Portanto, todos devem ter muito cuidado de evitar cometer Vaishnava Aparada, ou ofensas aos pés de lótus dos Vaishnavas. Aqui o Senhor diz claramente que, embora Hiranyakashipu tivesse recebido bênçãos do Senhor Brahma, elas tornar-se-iam inválidas e nulas logo que ele cometesse uma ofensa aos pés de lótus de Prahlada Maharaj, seu próprio filho. Nesta passagem, um Vaishnava do calibre de Prahlada Maharaj é descrito como Nirvaira, aquele que não tem inimigos. Em outra passagem do Srimad Bhagavatam 3.25-21, afirma-se que Ajata Shatrava Shanta Sadhava Sadhu Bhushanaha. O devoto não tem inimigos. Ele é pacífico, acata as escrituras e todas as suas características são sublimes. O devoto não cria inimizade com ninguém, mas se alguém se torna seu inimigo, essa pessoa será subjugada pela Suprema Personalidade de Deus, apesar de todas as bênçãos que acaso tenha recebido de outras fontes. Hiranyakashipu, de certo, estava colhendo os frutos de suas austeridades. Mas aqui o Senhor diz que tão logo cometesse uma ofensa aos pés de lótus de Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu estaria destruído. A longevidade, opulência, beleza, educação e tudo que alguém possa ter como resultado de atividades piedosas não pode protegê-lo se ele cometer ofensas aos pés de lótus de um Vaishnava. Apesar de tudo que alguém possua, se ele ofender os pés de lótus de um Vaishnava, essa pessoa será aniquilada. Verso 29. O grande santo Narada Muni prosseguiu: quando a Suprema Personalidade de Deus, o Mestre Espiritual de todos, deu essas garantias a todos os semideuses que vivem nos planetas celestiais, eles lhe ofereceram respeitosas reverências e retornaram, confiantes de que o demônio Hiranyakashipu agora estava praticamente morto. Significado: os homens menos inteligentes, que vivem ocupados a adorar os semideuses, devem notar que, quando atormentados pelos demônios, os semideuses, para obter alívio, aproximam-se da Suprema Personalidade de Deus. Uma vez que os semideuses recorrem à Suprema Personalidade de Deus, por que não deveriam os adoradores dos semideuses aproximar-se do Senhor Supremo, para dele obter todos os benefícios que desejam? O Srimad Bhagavatam 2.3.10 diz: Akama sarva kamova moksha kama udharati tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Quer alguém deseje tudo ou nada, quer deseje imergir na existência do Senhor, ele só será inteligente se adorar o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, prestando-lhe transcendental serviço amoroso.
quer alguém seja karmi, jnani ou yogi, se deseja que uma determinada bênção se realize, mesmo que seja material, ele deve aproximar-se do Senhor Supremo e orar a Ele, pois então ela se concretizará. Para a realização de algum desejo, não é necessário contactar semideuses individuais. Verso 30. Hiranyakashipu tinha 4 maravilhosos e bem qualificados filhos, dos quais Prahlada era o melhor. Na verdade, como era um devoto imaculado da personalidade de Deus, Prahlada era um reservatório de todas as qualidades transcendentais. Significado: Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarver gunes tatra samasate suraha. Naquele que deposita em Krishna fé inabalável, todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente. Srimad Bhagavatam 5:18, 12. Nesta passagem, louva-se Prahlada Maharaj, porque ele tinha todas as boas qualidades encontradas em quem adora a suprema personalidade de Deus. Portanto, o devoto puro, que não é interesseiro, tem todas as boas qualidades, materiais e espirituais. Se alguém é espiritualmente avançado e, portanto, um leal e magnânimo devoto do Senhor, todas as boas qualidades manifestam-se em seu ser. Por outro lado, Harav abhaktasya kuto mahad gunaha. Quem não é devoto, mesmo que possua algumas qualidades materiais boas, elas não têm valor algum. É este o veredito dos Vedas. Versos 31 e 32. Neste ensejo, descrevem-se as qualidades de Maharaj Prahlada, o filho de Hiranyakashipu. Ele possuía verdadeira cultura, que o caracterizava como Brahmana qualificado, tendo ótimo caráter, e era cheio de determinação de entender a verdade absoluta. Exercia pleno controle sobre seus sentidos e sua mente. Tal qual a super-alma, era bondoso para todas as entidades vivas e era o melhor amigo de todos. Para as pessoas respeitáveis, agia exatamente como um servo dócil. Para o pobre, era como um pai. Aos seus iguais, era apegado como um irmão compassivo. E seus professores, mestres espirituais e irmãos espirituais mais velhos, ele os considerava como estando no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. Ele estava inteiramente livre do orgulho desnatural que poderia ter surgido por causa de sua boa educação, riqueza, beleza, aristocracia e assim por diante. Significado: estas são algumas das qualificações do Vaishnava. O Vaishnava é automaticamente um Brahmana, porque o Vaishnava tem todas as boas qualidades do Brahmana. Samodamas tapas socham kshantirarjavamevacha jnanam vijnanam astikyam brahma karma svabhavacham. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade, estas são as qualidades com as quais os Brahmanas trabalham. Bhagavad Gita 18:42. Estas qualidades manifestam-se no corpo do Vaishnava. Portanto, como indicam aqui as palavras Brahmanya Shila Sampanaha, o Vaishnava perfeito também é um Brahmana perfeito. O Vaishnava está sempre determinado a compreender a verdade absoluta. E para entender a verdade absoluta,
precisa-se exercer pleno controle sobre os sentidos e a mente. Prahlada Maharaj possuía todas estas qualidades. O Vaishnava sempre é bem-querente de todos. Os 6 Goswamis, por exemplo, são descritos com as seguintes palavras: Dhira Dhira Janapriyo. Eles mantinham um bom relacionamento com a nobreza e com a plebe. O Vaishnava deve ser igual com todos, independentemente das posições em que estejam situados. Atmavat. O Vaishnava deve ser como o Paramatma. Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshi Arjuna Tishtati. O Paramatma não odeia ninguém. De fato, ele está no coração de um Brahmana, mas também está inclusive no coração de um porco. Assim como a lua jamais se recusa a derramar, mesmo sobre o lar de um Chandala, seus raios agradáveis, o Vaishnava jamais se recusa a agir em prol do bem-estar alheio. Portanto, o Vaishnava sempre obedece ao mestre espiritual, Arya. A palavra Arya refere-se àquele que é avançado em conhecimento. Alguém cujo conhecimento é deficiente não pode ser chamado Arya. Entretanto, na época atual, usa-se a palavra Arya para referir-se àqueles que são ímpios. Esta é a desafortunada situação de Kali Yuga. A palavra Guru aplica-se ao mestre espiritual que inicia seu discípulo no avanço da ciência de Krishna, ou consciência de Krishna, como afirma Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Shri Bhagavan Mantro Padashake Guraviti Artaha. Verso 33. Embora tivesse nascido em família de Asuras, o próprio Prahlada Maharaja não era Asura, mas um grande devoto do Sr. Vishnu. Ao contrário dos Asuras, ele jamais invejava os Vaishnavas. Ele não ficava agitado quando posto em perigo, nem estava direta nem indiretamente interessado nas atividades fruitivas descritas nos Vedas. Na verdade, ele considerava inúteis todas as coisas materiais e, portanto, estava inteiramente desprovido de desejos materiais. Ele sempre controlava seus sentidos e ar vital, e, tendo inteligência e determinação firmes, subjugava todos os desejos luxuriosos. Significado. Neste verso, comprovamos que não é o simples nascimento que vai determinar se um homem é qualificado ou desqualificado. Embora fosse Asura por nascimento, Prahlada Maharaj possuía todas as qualidades de um Brahmana perfeito. Brahmanya Shila Sampanaha. Sob a orientação de um mestre espiritual, todos podem tornar-se Brahmanas plenamente qualificados. Prahlada Maharaj fornece um vívido exemplo de como pensar no mestre espiritual e aceitar com muita calma as suas orientações. Verso 34. Ó Rei, as boas qualidades de Prahlada Maharaj continuam sendo glorificadas pelos santos e Vaishnavas eruditos. Assim como todas as boas qualidades sempre se encontram na Suprema Personalidade de Deus, elas também existem para sempre em seu devoto Prahlada Maharaj. Significado. Através das escrituras autorizadas, ficamos sabendo que Prahlada Maharaj ainda vive em Vaikuntha Loka, bem como neste mundo material, no planeta Sutala. Esta qualidade transcendental, em que a pessoa existe simultaneamente em diferentes lugares,
é outra qualificação da Suprema Personalidade de Deus. Goloka eva nivasati akilatma bhutaha. O Senhor aparece no âmago dos corações de todos. Todavia, existe em seu próprio planeta, Goloka Vrindavanam. Devido ao serviço devocional imaculado, o devoto adquire qualidades quase iguais às do Senhor. Os seres vivos comuns não podem atingir esse grau de qualificação, mas os devotos podem ser quase tão qualificados como a Suprema Personalidade de Deus. Verso 35. Em toda a Assembleia, onde haja comentários sobre santos e devotos, ó Rei Yudhishthira, se mesmo os inimigos dos demônios, a saber os semideuses, citam Prahlada Maharaj como exemplo de devoto grandioso, é muito fácil depreender que também citarias a mesma coisa. Verso 36. Quem poderia especificar as inúmeras qualidades transcendentais de Prahlada Maharaj? Sua fé em Vasudeva, o Senhor Krishna, o filho de Vasudeva, é inabalável, e sua devoção a ele é imaculada. Devido ao seu serviço devocional anterior, seu apego ao Senhor Krishna era natural. Embora suas boas qualidades não possam ser enumeradas, elas provam que ele era uma grande alma, Mahatma. Significado: ao orar as 10 encarnações, Jayadeva Goswami diz: Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hari. Prahlada Maharaj era devoto do Sr. Nrsimha, que é Keshava, o próprio Krishna. Portanto, quando este verso diz Vasudeve Bhagavati, deve-se entender que o apego de Prahlada Maharaj a Nrsimhadeva era apego a Krishna, Vasudeva, o filho de Vasudeva. Prahlada Maharaj, portanto, é descrito como um nobre Mahatma. Como o próprio Senhor confirma no Bhagavad Gita 7.19, Bahunam Janmanam Ante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Depois de muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Semelhante grande alma é muito rara. Um grande devoto de Krishna, o filho de Vasudeva, é uma grande alma que só a muito custo alguém consegue descobrir. O apego de Prahlada Maharaja a Krishna será explicado no próximo verso. Krishna Graha Grihitatma. O coração de Prahlada Maharaja sempre transbordava de pensamentos em Krishna. Logo, Prahlada Maharaj é o devoto cuja consciência de Krishna é exemplar. Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsimhadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 4, terceira parte. Verso 37. Desde o comecinho de sua infância, Prahlada Maharaja não tinha interesse pelas diversões pueris. Na verdade, ele abandonava todas elas e permanecia calado e distante, estando plenamente absorto em consciência de Krishna.
Como sua mente era sempre afetada pela consciência de Krishna, ele não podia entender como é que o mundo, absorto por completo nas atividades do gozo dos sentidos, podia continuar avante. Significado: Prahlada Maharaja é o exemplo vívido de uma grande personalidade inteiramente absorta em consciência de Krishna. No Chaitanya Charitamrita, Madhya 8.274, afirma-se: Stavara Jangama Dheke Nadheke Tara Murti Sarvatrahaya Nidya Ishtadeva Spurti. Uma pessoa em completa consciência de Krishna, embora situada neste mundo material, só consegue ver Krishna em toda e qualquer parte. Isto tipifica o Mahabhagavata. Devido à sua atitude de amor puro por Krishna, o Mahabhagavata vê Krishna em toda parte. Como se confirma no Brahma Samhita 5.38. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundaram Achintya Guna Swarupam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que sempre é visto pelos devotos cujos olhos são untados com o bálsamo do amor. Ele é visto sob sua eterna forma de Shyama Sundara, situado dentro do coração do devoto. Um devoto sublime, ou Mahatma, que é raramente visto, permanece em plena consciência de Krishna e vê constantemente o Senhor no âmago de seu coração. Às vezes, afirma-se que quando alguém está sob a influência de planetas desfavoráveis, tais como Saturno, Rahu ou Ketu, ele não pode avançar em nenhuma atividade prospectiva. De maneira exatamente oposta, Prahlada Maharaj era influenciado por Krishna, o planeta supremo, e assim não podia ficar pensando no mundo material, nem podia viver sem consciência de Krishna. Isto caracteriza o Mahabhagavata. Mesmo o inimigo de Krishna, o Mahabhagavata também o vê ocupado a serviço de Krishna. Outro exemplo grosseiro é que tudo parece amarelo aos olhos de um paciente ictérico. Do mesmo modo, para o Mahabhagavata, todas as pessoas, com exceção dele mesmo, parecem estar ocupadas a serviço de Krishna. Prahlada Maharaj é um Mahabhagavata conceituado, o devoto supremo. No verso anterior, afirma-se que ele tinha apego natural Naisargiki Ratihi. E neste verso descrevem-se os sintomas deste apego natural a Krishna. Embora fosse apenas um menino, Prahlada Maharaja não estava interessado em brincadeiras. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 11.2.42, Viraktir Anyatra Cha. A característica da consciência de Krishna perfeita é que a pessoa perde o interesse por todas as atividades materiais. Para um menininho deixar de brincar é impossível. Mas Prahlada Maharaj, estando situado em serviço devocional de primeira classe, vivia absorto em transe de consciência de Krishna. Assim como um materialista vive absorto em pensar em lucros materiais, um Mahabhagavata do quilate de Prahlada Maharaj sempre está absorto em pensar em Krishna. Verso 38. Prahlada Maharaj vivia absorto em pensar em Krishna. Assim, sendo sempre abraçado pelo Senhor, ele não sabia como é que as suas necessidades físicas, tais como sentar-se, caminhar, comer, deitar-se, beber e falar, eram automaticamente executadas.
Significado: uma criancinha, enquanto é cuidada por sua mãe, não sabe como as necessidades físicas, sob a forma de comer, dormir, deitar-se, urinar e evacuar, estão sendo satisfeitas. Ela simplesmente fica alegre de estar no colo de sua mãe. Do mesmo modo, Prahlada Maharaj era tal qual uma criancinha que estava sendo cuidada por Govinda. Suas atividades corpóreas necessárias eram executadas sem que ele tomasse conhecimento disto. Assim como um pai e uma mãe cuidam de seu filho, Govinda cuidava de Prahlada Maharaj, que sempre permanecia absorto em pensar em Govinda. Isto é consciência de Krishna. Prahlada Maharaj é o exemplo fulgurante da perfeição em consciência de Krishna. Verso 39. Devido ao avanço em consciência de Krishna, às vezes ele chorava, às vezes ria, às vezes expressava júbilo e outras vezes cantava bem alto. Significado: este verso continua esclarecendo a semelhança existente num devoto e numa criança. Se a mãe deixa seu filhinho na cama ou berço e vai participar de alguns compromissos familiares, o filho imediatamente compreende que sua mãe saiu e, portanto, começa a chorar. Mas assim que a mãe retorna e cuida do filho, ele sorri e fica feliz. Do mesmo modo, Prahlada Maharaj, estando sempre absorto em pensar em Krishna, às vezes sentia saudades, pensando: onde está Krishna? Isto é explicado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shunyaitam jagat sarvam govinda viraheina me. Ao sentir que Krishna está invisível, porque se distanciou, o devoto elevado chora de saudades. E em seguida, ao ver que Krishna retornou para cuidar dele, ri, assim como uma criança às vezes ri, ao perceber que sua mãe está cuidando dela. Estes sintomas chamam-se bhava. No néctar da devoção, vários bhavas, condições estáticas presentes no devoto, são descritos por completo. Esses bhavas são visíveis nas atividades do devoto perfeito. Verso 40. Às vezes, ao ver a suprema personalidade de Deus, Prahlada Maharaj bradava em completa ansiedade. Às vezes, ele perdia sua timidez e ficava em júbilo e começava a dançar em êxtase. E às vezes, estando plenamente absorto em pensar em Krishna, agia como se fosse Krishna e imitava os passatempos do Senhor. Significado: havia ocasiões em que Prahlada Maharaj sentia que o Senhor estava distante dele e, portanto, o chamava bem alto. Quando via que o Senhor estava diante dele, ficava cheio de júbilo. Noutras ocasiões, julgando-se uno com o Supremo, imitava os passatempos do Senhor. Com saudades do Senhor, às vezes, mostrava sintomas de loucura. Os impersonalistas não valorizam estes sentimentos do devoto. Todos devem continuar adentrando-se na compreensão espiritual. A primeira fase é compreender o Brahman impessoal. Mas deve-se prosseguir e compreender o Paramatma até chegar na suprema personalidade de Deus, que é adorado pelos sentimentos transcendentais do devoto que convive com ele em Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya ou Madhurya. Aqui, os sentimentos de Prahlada Maharaj estavam na doçura de Vatsalya.
amor e afeição filiais. Assim como uma criança chora quando fica afastada de sua mãe, quando sentia que o Senhor estava distante dele, Prahlada Maharaj começava a chorar, Nadati. E também um devoto como Prahlada, às vezes, vê que o Senhor está vindo de um lugar distante para apaziguá-lo, assim como uma mãe responde à criança, dizendo: meu querido filho, não chore, já estou indo. Então o devoto, não se deixando intimidar pelo ambiente e circunstâncias que o cercam, começa a dançar, pensando: eis o meu Senhor está chegando. E então o devoto, em êxtase completo, às vezes imita os passatempos do Senhor, assim como os vaqueirinhos imitavam o comportamento dos animais da floresta. Entretanto, ele realmente não se transforma no Senhor. Foi graças a seu avanço em compreensão espiritual que Prahlada Maharaj alcançou os êxtases espirituais descritos nesta passagem. Verso 41. Às vezes, sentindo o contato das mãos de lótus do Senhor, ele tornava-se espiritualmente feliz e permanecia silencioso, seus pelos arrepiados e lágrimas caindo de seus olhos semicerrados devido a seu amor pelo Senhor. Significado: ao sentir saudades do Senhor, o devoto fica ansioso, querendo saber onde está o Senhor, e às vezes, ao sentir as dores da separação, as lágrimas não param de cair de seus olhos semicerrados. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu afirma em seu Shikshastaka: Yugaitam nimishena chakshusha pravrishaitam. As palavras chakshusha pravrishaitam referem-se às lágrimas que fluem incessantemente dos olhos do devoto. Estas características, que aparecem em êxtase devocional puro, eram visíveis no corpo de Prahlada Maharaj. Verso 42. Devido à sua associação com devotos perfeitos e imaculados, que nada tinham a ver com algo material, Prahlada Maharaj constantemente ocupava-se a serviço dos pés de lótus do Senhor. Vendo seus aspectos físicos, quando ele estava em êxtase perfeito, as pessoas de escassa compreensão espiritual purificavam-se. Em outras palavras, Prahlada Maharaj outorgava-lhes bem-aventurança transcendental. Significado: aparentemente, Prahlada Maharaj era posto em circunstâncias nas quais sempre era torturado pelo seu pai. Nessas condições materiais, ninguém pode manter a mente imperturbável. Porém, como bhakti é incondicional, ahaituki apratihata, Prahlada Maharaj nunca se perturbava com os castigos infligidos por Hiranyakashipu. Ao contrário, os sintomas corpóreos do seu amor estático pela Suprema Personalidade de Deus modificavam as mentes de seus amigos, que também haviam nascido em famílias ateístas. Ao invés de se deixar perturbar pelos tormentos causados por seu pai, Prahlada Maharaj influenciava seus amigos e limpava suas mentes. O devoto jamais se contamina com as condições materiais, mas as pessoas sujeitas às condições materiais podem tornar-se espiritualmente avançadas e bem-aventuradas ao ver o comportamento do devoto puro. Verso 43. Meu querido rei Yudhishthira,
o demônio Hiranyakashipu atormentava este sublime e afortunado devoto, embora Prahlada fosse seu próprio filho. Significado: quando um demônio como Hiranyakashipu, apesar de sua posição elevada devido a rigorosas austeridades, começa a hostilizar um devoto, ele começa a cair, e os resultados de suas austeridades minguam. Quem oprime um devoto puro perde todos os resultados de suas austeridades, penitências e atividades piedosas. Uma vez que Hiranyakashipu agora estava inclinado a castigar seu elevadíssimo filho, o devoto Prahlada Maharaj, suas opulências começaram a desvanecer-se. Verso 44. Maharaj Yudhishthira disse: ó melhor dos santos entre os semideuses, ó melhor dos líderes espirituais, como foi que Hiranyakashipu causou tantos problemas a Prahlada Maharaj, um santo puro e sublime, embora Prahlada fosse seu próprio filho? Desejo que me contes tudo o que diz respeito a este assunto. Significado: para saber algo acerca da suprema personalidade de Deus e das características de seu devoto puro, deve-se recorrer a autoridades como Devarishi Narada. Ninguém pode buscar, em um leigo, instruções sobre assuntos transcendentais. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 3:25, Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kataha. É apenas na companhia dos devotos que alguém está devidamente capacitado a entender a posição do Senhor e de seus devotos. Um devoto do quilate de Narada Muni é chamado de Suvrata. Su significa bom e Vrata, voto. Assim, a palavra Suvrata refere-se a alguém que nada tem a ver com o mundo material, que é sempre mau. Não pode entender temas espirituais quem procura um erudito materialista, inçado de conhecimento acadêmico. Como se afirma no Bhagavad Gita 18:55, Bhaktyamam Abhijanati. É através do serviço devocional e com a ajuda de um devoto que se deve tentar entender Krishna. Portanto, Yudhishthira Maharaj tinha toda a razão em querer que Sri Narada Muni continuasse expondo para ele a vida de Prahlada Maharaj. Verso 45. O pai e a mãe sempre têm afeto pelos seus filhos. Quando os filhos são desobedientes, os pais os castigam, não devido à inimizade, mas apenas para a instrução e o bem-estar do filho. Como Hiranyakashipu, o pai de Prahlada Maharaj, castigava um filho tão nobre. Estou desejoso de saber isto. Verso 46. Maharaj Yudhishthira continuou perguntando: como era possível que um pai fosse tão violento com seu elevado filho, que era obediente, bem comportado e respeitava o seu pai? Ó Brahmana, ó mestre, jamais tomei conhecimento de tão grande contradição em que um pai afetuoso pune seu nobre filho, com a intenção de matá-lo. Por favor, dissipa todas as nossas dúvidas a este respeito. Significado: na história da sociedade humana, raramente encontra-se um pai afetuoso que castiga um filho nobre e devotado.
Portanto, Maharaj Yudhishthira queria que Narada Muni dissipasse-lhe as dúvidas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 4º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Hiranyakashipu aterroriza o universo.